Bom, vamos aproveitar a presença aqui dos nossos amigos, pô, vamos explorar um pouco mais aí o tema sobre treinamento físico, mental. Então, Renato, fala um pouco do seu trabalho aí. Como é que é ser um treinador comportamental? O que você ensina para os atletas? O que eles podem aprender contigo? Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, pelo espaço. Cara, eu falo que é comportamental. É mente e comportamento. Não adianta nada, ninguém muda a mente de ninguém. Eu falo que pensamento é igual visita indesejada. Por quê? Ele vem quando você não espera. Né? Tu tá em casa lá, vem aquela visita indesejada, putz, aí é o pensamento. E aí, só que a gente não muda pensamento, a gente não blinda a mente. Eu falo muito isso com meus atletas, a gente não blinda a mente de ninguém. Mente blindada é para vender serviço na internet. Pô, eu blindo sua mente, esquece isso, não blinda. Então eu educo os atletas a entenderem sobre emoções, mas entenderem sobre performance. E aí, através de quê? Muito sobre a minha escuta ativa com eles, né? Eles falando. Muitas vezes é um monólogo meu, porque eu pego atletas desde ali da base, né? 13, 14 anos, até profissionais. Então, com vários tipos de perfil comportamental. Então, o que eu tento educar eles? Eu tento educar para administrar as emoções. Que controlar as emoções a gente não controla. O filme está aí para falar isso divertidamente, 1 e 2. Eu falo como que você vai lidar com essa emoção. É interpretar aquilo que você está sentindo e ter uma reação frente a isso. Então, para eles entenderem que o corpo tem que reagir. A emoção é uma reação química de milésimos de segundo. O fisiologista está aqui para dizer que eu não estou tão errado assim. Não estou errado, Fabiano? E aí você depois interpreta isso. Né? Eu digo assim, o exemplo que eu dou para todos os atletas é o seguinte: você está nadando na praia da Barra da Tijuca e aí vem um tubarão. Você vai falar o quê com o tubarão? Calma aí, segura a onda aí, tu vai para lá, eu vou para cá? Não tem como. Situação de emergência total. Você não sabe o que você vai fazer. E como que um atleta de futebol ele vai lidar ali com a torcida gritando contra ele, contra a família dele? Eu estou dizendo atletas da base e profissional. A gente sabe que no profissional é a torcida. E na base? São os pais, cara. É muito pior. Claro. Né? O Paulinho tem um filho pequeno aqui que está jogando. A gente tem pais que são, né, ok, e tem os pais lá que transferem a frustração deles não terem jogado para os filhos e para os filhos dos outros. Então, eu tento educar eles a entenderem as emoções e, através de técnicas e estratégias, lidar melhor com eles. Eu falo que o principal adversário ou aliado deles é a mente. Então, eu não blindo a mente de ninguém, não trabalho para fazer isso, até porque não existe milagre. Existe um processo, um treinamento com estratégia, técnicas de psicologia do esporte, tem uma especialização em psicologia do esporte. E aí eu vou ensinando com estratégia de autofala, é uma das principais técnicas hoje. Motivação também, né? Oi? Motivação, que as pessoas confundem também. Motivação, as pessoas confundem com entusiasmo. Cara, o jogador não está motivado. O que é não estar motivado? Motivação é você ter um motivo para agir. Entusiasmo é quando você está lá vibrando. Você pode estar vibrando. Mas é curto. Né? É curto, exato. Então, eu vou mostrando para eles através de muito treino. E aí, o principal, Ricardinho, o que eu falo para eles? Tem que ter disciplina. Da mesma forma que você treina a parte técnica, a parte física, a parte tática. Por que contratou um personal lá para fazer lá a parte técnica? Legal, Renato, para melhorar minha performance. Legal, tem fisioterapeuta, ele tem um preparador físico, ele tem lá toda a equipe de staff dele, mas não tem um preparador mental, um psicólogo do esporte, que é diferente da psicologia tradicional. É total. Eles se conversam, mas são universos distintos. Então, o meu trabalho com eles é, primeiro, educar. E depois eu vou trabalhando em cima das técnicas e estratégias que ele pode utilizar de acordo com as situações que ele vivem no dia a dia. A base é o colégio, é o ambiente. Como é que ele está inserido ali no contexto? O profissional é o contexto, é o clube, é a vida, é o dia a dia, a pressão, é a rede social. Questão familiar, porra, muita coisa. Eu digo... Tem mais espaço? Eu falo. São 5 pilares principais: família, ambiente e amigos. Primeiro pilar, eu falo para todos os atletas. Segundo, quando eu falo com o atleta da base, eu estudo. Eu não tenho bola de cristal para dizer que o filho do Paulinho vai ser um jogador profissional. E é 1% só que vira e que chega nesse nível que a gente vê em Série B e Série A. Até menos, é. 1% deve virar Série A, Série B. É isso. E com aqueles salários lá, né? 1% do 1%. Faz a conta aí, ó, dinheiro. O terceiro pilar, cara, eu costumo falar muito com ele, é a parte física, que é treino, sono e alimentação. Como é que ele treina? Qual é o sono dele, o descanso dele, o recovery dele e a alimentação dele. E eles não levam em consideração isso, e eu tento trabalhar isso.
E aí o quarto é o mental, né, cara? E o quinto eu falo sobre gestão de carreira com eles. Seja na base, seja no profissional. O profissional a gente sabe, porque a vida do atleta é muito curta. Qual é a gestão que ele faz da carreira dele? Qual é a projeção que ele tem? Jogar até quantos anos? Jogar onde? Exatamente. Quantos atletas a gente viu ali que até os 25 anos estourou, mas depois dos 25 anos? Ou seja, o que ele tem projetado? Ele vive o padrão de vida? Quanto que ele ganha, quanto que ele gasta? E eu trabalho isso com os atletas. Falo sobre investimento, seguro, de vida, falo tudo. Né? Ou seja, para eles entenderem que, cara, a vida do atleta não é só campo, clube, treino, volta para casa. Não, é um trabalho mais global. Mais, né? Inclusive, a gente tem um vídeo aí do Breno Lopes, né? Renato é um dos treinadores comportamentais do Breno Lopes, do Fortaleza, do Murilo, do Palmeiras. E o Breno Lopes acho que vai mandar um alô aí pra gente. Eu vou comer quem bota aí. Bom, enquanto isso, queria falar com o professor Fabiano também. A gente sempre tem a discussão aqui de que antigamente se tinha mais qualidade, aquela resenha de futebol de antigamente para o futebol de hoje. Eu sempre bato numa tecla de que eu entendo que hoje em dia está muito mais difícil jogar bola, porque exige uma parte que antigamente não era tão necessária, que é mais intuitiva, que é a compreensão didática do jogo, né? Acho que você requer outras habilidades que não eram tão necessárias e importantes naquela época. Você precisa pensar muito, de fato, é mais complexo, as táticas são mais complexas, você precisa compreender o jogo melhor. Tu vê isso hoje em dia? Aumentou muito, né, cara? Se você for ver tudo que melhorou no futebol nos últimos anos aí, se você for ver nos últimos 10, 15 anos, houve um aumento absurdo da intensidade do jogo, né? Embora as distâncias, vamos dizer assim, as distâncias percorridas, elas não modificaram tanto assim. Mas se você ver as distâncias percorridas em alta intensidade, elas mudaram muito. O jogo ficou muito mais intenso. Isso acho que tem muito a ver até com o avanço prático, o avanço da tática, né? Começou a se ter muito menos espaço, né? Ficar muito mais justo o campo. Bom. Quem sabe faz ao vivo, né, cara? É isso aí. O programa ao vivo é isso assim mesmo, não tem jeito. Bom, o Fabiano vai complementar aqui, quando o vídeo estiver no ponto, ele bota. Então, assim, esse ajuste da parte tática, hoje você tem um campo, você vai ver a distância entre a tua primeira linha e a tua última linha, é uma distância que varia ali entre, às vezes, 20 e 25, no máximo 30 metros num jogo de alta qualidade. Incrível, né? Então, é menor do que uma quadra de futsal. 20 atletas aí. Tu tem 20 atletas dentro de um espaço de 20 metros, a largura vai variar mais, mas mesmo assim é um espaço muito... Então, tu tem menos espaço, quando tu tem menos espaço, tu vai ter menos tempo, tu tem que ser mais rápido. Ser mais rápido, tu tem que pensar mais. Pensar mais, tu tem que tomar muito mais decisão. Hoje o jogador toma de 2.000 a 3.000 decisões por jogo, se não me engano, coisa assim. Já estão prevendo aí nos próximos anos chegar a 4.000, 4.500 decisões por jogo, cara. Incrível. Isso causa uma fadiga mental absurda, né? Que a gente ainda não consegue quantificar isso, ainda não tem formas muito exatas de quantificar fadiga cognitiva, que é o que mais influencia na fadiga geral da performance, né? É a questão que eu estava te falando da motivação, né? Que é super importante trabalhar a motivação, porque ali a questão de você parar um exercício, você acabar de fazer um exercício, está relacionada ao quanto de motivação que tu tá, cara. O quanto que tu tá disposto a fazer e o quanto tu percebe que é possível tu fazer. Teu cérebro vai jogando com essas duas questões, entendeu? Então, percebi que não dá mais para ir. Então, aí tem uma questão de você ultrapassar esses limites que é muito mais mental do que física. Só que, claro, ligada a parte da tomada de decisão do jogador ali no jogo, né? Também. 2.000 tomadas de decisão, professor? Por jogo. No mínimo, por jogo. Incrível. E o cara fica com a bola no máximo 1 minuto, né? 2 minutos no máximo. É porque hoje se fala muito em dar o toque rápido, então se tu quantificar o tempo disso aí é muito pequeno. Jogar sem a bola, né? Literalmente. Você corre muito mais do que se tem a bola. E só falando aqui, essas decisões, elas são automáticas, elas já são automatizadas. Existe um repertório ali. É um percentual muito pequeno de tomada de decisão consciente, intencional do cara ali fazendo. E quanto mais for automatizado, menos energia também vai te envenenar, né? Isso. Se tu tiver que toda hora pensar no que tu vai fazer, porque tu vai tomar decisão como? Tu vai ter que escanear o ambiente, tu tem que ver o espaço que tu tem, aonde que teu companheiro está movimentando, se ele está em movimento, se tu tem que colocar uma bola em projeção ou não, isso tudo gera um estresse absurdo. O famoso correr errado, né? Correr errado dá estresse. Exatamente. Né? E aí você falou de escanear, eu falo isso muito com meus atletas, só que trabalhe isso antes, faz um pré-jogo maneiro, e eu trabalho num ritual. O que tu faz pré-jogo?
Cara, eu escuto música. E aí, que música ele escuta no ônibus indo pro, Isso é pro super jogo? interessante. Que tipo de ritual? E aí a gente sabe que muitas vezes, principalmente na base, eles estão com aquela caixa de som desse tamanho. Imitando né? os jogadores. Exatamente. E aí tá tocando uns aquelas funkão músicas, proibidão lá. né, que não vai concentrar ele. Ele tem que relaxar? Tem. Mas o pré-jogo que ele tem que fazer é antes de sair de casa, ou antes da concentração. Ele tem que parar ali. O Salah, né, jogador do Liverpool, ele fez um vídeo muito bacana que ele mostra, eu não sei, eu vi uma vez, mas eu vou tentar depois trazer para vocês. Ele fez um vídeo que ele fala assim, eu passo 1h30 todos os dias na academia. Mas ficar 15 minutos fazendo treino mental é desafiador para qualquer atleta. 90% dos meus gols saem da minha cabeça. Ele falou isso. Ah, que maneiro. Ele falou isso. Ou seja, tomar decisão lá, ele tem menos desgaste. Aí vem do córtex pré-frontal, que aí entra no outro... Tem menos desgaste, então já está automatizado, porque ele programou. Ele engana o cérebro, é meio que isso. Ele já ele mentaliza programa, que ele vai é um drive. encontrar. É um drive que ele bota na cabeça. Aquele drive ali é um pouco mais... Aquele drive é mais... Mais avançado, né? Já é o gol, né? É mais fácil. Vocês acham que essa parte mental ainda é negligenciada nos clubes? Muito negligenciada? Porque hoje em dia você vê assim, você vai apresentar um CT, né? Dizer, meu CT de última ponta, tecnologia. Você mostra geralmente aparelhos para preparação física, né? E dificilmente a gente vê, né, preparação mental nesse CT, digamos. Que é um centro de treinamento, essa parte mental acho que eu vejo muito negligenciada. Hoje são, dos 20 clubes da Série A do brasileiro, se não me engano, 13 tem psicólogos do esporte, tem um setor que trabalha isso. O Vasco hoje tem um psiquiatra que cuida, se não me engano, é Hélio Fada, é o nome dele. Tá? Clubes como o Fluminense, tem a Emily, que é uma psicóloga. Desculpa interromper, tô igual o Fui Clear não tá aqui, eu tô cortando. O Arias, acho que a avó dele é muito legal. Esse aí foi falado, é emblemático, né? A avó dele faleceu. Exatamente, né? E aí ele falou que ele mudou depois, né? Devo muito a você. Logo depois depois do jogo da final, ele agradecendo a... Ele mostrou ele A agradecendo Emily, elas. Emily é uma das psicólogas do esporte, o Fabiano conhece com certeza, lá do Fluminense. Ela tem uma linha de atuação muito bacana, sabe? Então, assim, hoje dos 13 clubes, cara, dos 20 clubes, 13 tem psicologia do esporte. O Palmeiras, por exemplo, tem, né, eu sei que isso. O psicólogo do Fortaleza eu conheci, quando eu fui na estrutura lá, conheci o CT do Fortaleza. Ele é um mexicano, então é muito bacana, né? Toda a comissão técnica do Vojvoda, ela é estrangeira e ele é um mexicano, que já trabalhava há muitos anos e está agora no Fortaleza. Então, assim, a interação, a intervenção do psicólogo do esporte é muito importante ali para o ambiente esportivo. Como que os jogadores vão lidar com aquela pressão, aquele ambiente, enfim, toda a sobrecarga. Tá começando a ter mais até apelação de estudo, né? O Palmeiras eu acho que tem feito uns estudos aí até com de a parte da neurociência, com neuromodulação. Exato. Para entender, né, como acontece. Ainda é muito, não é tão recente, vamos dizer assim, mas ainda precisa estudar muito, né? O cérebro ainda precisa ser muito estudado. E os clubes, acho que o futebol está começando a trazer isso. Realmente está começando a trazer. As coisas estão evoluindo. Esse trabalho de neuromodulação do Palmeiras, eu esqueci o nome da psicóloga, da neurocientista que trabalha com isso. Mas é muito bacana. A neuromodulação, eles têm alguns estímulos no cérebro e aí eles fazem mapeamento e tem um mapeamento, inclusive, para acelerar o recovery mental. Ou seja, muito bacana, né? Todo mundo usa botinha, aquela coisa para recovery. Gelinho. E aí, exato, faz a crioterapia lá e tal, mas tem lá estimulação para o recovery mental. Esse que você falou muito interessante porque a gente consegue quantificar, né, e medir a fadiga física, né, muscular e tal. Agora, mental, realmente você ainda não tem os parâmetros, né, adequados. É difícil, por exemplo, a parte física tu tem um monte de marcadores, que a gente usa marcador bioquímico, a gente usa CK, marcadores de estresse imunológico, tudo isso. Mas nada disso é exato assim, tu falar assim, pô, aqui o cara não vai jogar ou vai jogar. Quando você junta tudo, você tem uma ideia e você fala, cara, tá com risco aumentado, tá com risco diminuído, vamos fazer isso. Mas realmente a questão cognitiva, mental ali, que para mim é o mais importante de tudo. Às vezes você vai pegar o cara, vai pegar todos esses marcadores dele, tá todo arrebentado, tu bota pra jogar, o cara joga e não arrebenta. Entendi. Às vezes pega um cara que tá, vamos dizer, fresco, sem nada, põe o cara pra jogar e o cara se arrebenta. Entendeu? Então, assim, eu entendo hoje que tem muito mais coisa partindo do cérebro, né, de cima para baixo, do que de baixo para cima. Sim.